Então eu tenho aqui uma lista, eu tenho aqui um projeto com dois modelos que a gente criou, o modelo de autor e o modelo de livro. Por enquanto esses modelos não estão ainda associados. Então se eu entrar no meu banco de dados, vou entrar aqui no Data Grip para a gente ver como que está. A gente fez todas as migrações. Então com uma migração a gente criou a tabela e depois a gente usou o generator do Sequelize para gerar o código JavaScript. Esse código JavaScript que está aqui, tanto esse quanto esse, foram gerados automaticamente. Né? Essas duas classes aqui foram geradas e esse index também foi gerado automaticamente. O que esse index faz? Ele é um jeito que o Sequelize automaticamente carrega quando você dá um require. Então, na hora que a gente faz um require aqui na linha de comando, aqui no console do Node, require esse index, o que ele faz? Ele procura todos os arquivos JavaScript dentro daquela pasta models e carrega todas elas dentro desse DB. Por isso que você acaba tendo acesso a todos os modelos de uma vez só. Né? Ele faz isso automaticamente. Então, todos os novos modelos que forem surgindo aqui, automaticamente eles vão entrando aqui nessa pasta e vão ser carregados. Né? Você não precisa toda essa burocracia que ele faz para você. No fundo, esses métodos aqui é justamente isso. Ele está lendo aqui o diretório, né? Pegando os arquivos e dando require em cada um deles e tudo mais, fazendo esse monte de trâmite aqui, ó. Né? E aí, então, quando a gente faz uma migration, quando a gente cria uma migration, a gente muda a estrutura no banco de dados. Quando a gente chama o model generate, ele faz duas coisas. Ele cria a classe aqui e cria a migration. E aí a gente roda a migration para ela mudar a estrutura no banco. Certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ó, e esse aqui é o meu arquivo que tem... Aqui está a lista de livros. Não sei por que não está carregando. Ah, pronto, carregou. A lista de autores. E aqui a lista de livros, que no caso só tem um livro. Então, como que a gente faz para inserir um dado no banco de dados? Vocês lembram? Então, eu quero inserir um livro. Como é que eu faço? db.book.create. E aí coloco o objeto com as propriedades, né? No caso, o livro tem o title, sei lá, para todos. E o que? Páginas, né? Pages, sei lá, 150. Pronto. E aí ele mostra aqui a query que foi executada, certo? E quando ele executou, quando você faz um create, você não sabe qual que é o identificador do objeto que foi criado, certo? Se eu olhar no banco, eu consigo saber. Então, se eu recarregar aqui, eu vejo que é o identificador 2, olhando por aqui, pelo data creep. Mas como que eu poderia saber o identificador do que foi inserido direto aqui no código do JavaScript? Tem um jeito de fazer isso daí. Na hora que ele cria, ele tem o then, tá vendo? No then, ele retorna o objeto criado e esse objeto criado vai ter o ID do objeto criado. Né? Então, se eu criar um outro livro aqui, sei lá, Harry Potter e a Câmara Secreta, por exemplo. E aí ele vai ter no then, ele vai chamar um callback, ele vai retornar, isso aqui na verdade retorna um promise, e aí eu chamo then, e aí eu consigo ter o livro, então L, e aí eu posso imprimir o ID dele, por exemplo, console.log l.id, sei lá. Ó, então ele retornou aqui 3, mas ele retorna o objeto inteiro. Então, eu poderia fazer alguma coisa com esse objeto inserido. Se eu quisesse, por exemplo, eu quero inserir o livro e depois eu quero pegar esse livro que foi inserido
e colocar ele como sendo de um determinado autor. Então eu já pego ele, aquele livro inserido e coloco ele como de dentro desse den. Então, para acessar, agora que ele já está criado, então se eu entrar aqui na base de dados, agora já tem 3 livros. Então eu pego ele, como é que eu acesso ele? Por exemplo, eu quero acessar esse livro aqui. Como é que eu busco ele? Find all lista todos. Se eu quiser se eu quiser pegar um específico, find by ID. Find by ID, eu passo o ID, por exemplo, 3, e aí then, aí eu tenho esse objeto, sei lá, b console.log b.dataValues, né? DataValues para ele printar todos os dados. Aí, ó. 300 páginas, Harry Potter e tudo mais. Se eu quiser listar todos os livros, como é que eu faço? db.book.findAll. Aí o findAll, ele vai também ser um promise, then, e aí o then é o quê? Ele retorna o quê? Todos os livros, certo? Então eu tenho todos os livros e eu posso fazer alguma coisa com todos os livros. Por exemplo, books. Se eu simplesmente imprimir isso aqui, ele vai imprimir uma série de coisas, né? Porque o book, além de ter o data values, ele tem o previous data values, ele guarda um monte de outras propriedades que ele utiliza para gerenciar aquele objeto, né? Que isso é coisa específica do SQLite, que para a gente não tem tanta importância, mas o mais importante é o data values. Como é que eu faço para alterar um atributo de um livro? Vamos supor que eu errei que o Harry Potter Câmara Secreta não tem 300 páginas, tem 310 páginas. Como é que eu altero o número de páginas desse livro? db.book. Então, primeiro eu tenho que capturar o objeto. Tendo ele em mãos, eu posso fazer o update de duas maneiras. Ou eu uso o método update, ou eu altero o atributo e faço um save. Tem essas duas maneiras. Lembra? Tinha colocado aqui em algum lugar, ó. Ó, essas são as duas maneiras, alterando 1 e alterando 2. Então vamos recapitular. Find by ID 3. Então se eu fizer isso, ele vai achar o livro de ID 3, certo? Então eu tenho ele aqui. Tendo ele aqui, eu posso fazer l.update e aí eu passo o objeto com as alterações que precisam ser feitas. Por exemplo, pages 350. E aí ele roda o comando aqui, ó, tá vendo? O que acontece se eu rodar esse comando de novo? Ele vai atualizar em cima, né? Então eu vou rodar. Olha que interessante, ó. Ele fez o select, buscou o objeto, mas ele não chamou um update. Por quê? Porque ele é inteligente. Ele vê, bom, se eu estou fazendo uma mudança. Peraí, deixa eu ver. Mudou alguma coisa mesmo? Então ele vê se o objeto que eu tenho e as mudanças têm diferença. E se não tiver diferença, ele nem vai no banco de dados e executa o comando. Porque ele percebe que você está mudando uma coisa para aquilo. Você não está mudando nada, então é desnecessário rodar um comando. Eu poderia rodar esse comando update na base, ele roda, mas ele não faz nada na prática, porque não tem nenhum dado sendo alterado. Então ele evita esse envio. Agora, se eu mudar o valor, por exemplo, 351, ele mudou. Esse é um jeito. O outro jeito é eu tenho que fazer l.pages igual a 352, vamos supor, e eu executei dois comandos numa linha só aqui. Peraí, deixa eu ver se está certo. Desculpa, é l.save. Então esse é o segundo jeito.
Um dos jeitos é chamar o método update, outro é pega o objeto, muda a propriedade que eu quero e salvo. Opa, tem um token faltando. É isso. Aí, ó. Fez o update da mesma maneira. Então, como é que eu alteraria, por exemplo, eu tenho uma lista de autores aqui. Daniel, tenho 2 Daniels aqui. Esse Daniel tá errado, esse 1 aqui. Não é Daniel, esse não é Daniel, é Daniel da Silva. Como é que eu altero o nome desse autor aqui? db.author find by id 1 then e aí o author, aí o que eu faço? a.update, passo um objeto, por exemplo, fazendo update do autor. Update, o que eu passo aqui? Quero mudar o nome. Name, 2 pontos e o nome, Daniel da Silva, certo? Funciona? Funcionou. Fez o update, se eu entrar lá no Data Grip, tá ali, Daniel da Silva. Ah, Denise perguntou, como é que faz para... Quero excluir um objeto. Tem como fazer. Não sei, mas eu sempre olho na documentação, porque tudo que eu não sei, eu olho na documentação. Então, ele vai ter aqui, provavelmente... deve ser delete ou alguma coisa nesse sentido, né? Tá, então é bem fácil. Vou pegar o Daniel da Silva e vou dar um delete de... Destroy. Ó, lembrando que assim, destroy é destroy mesmo, vai apagar. Então, vocês querem mesmo que apague? Queremos. Não tem tipo confirmar aqui, hein? Na hora que eu der enter, ele rodou o comando aqui, ó, delete from authors. Então agora se eu entrar no Data Grip, o Daniel da Silva não existe mais. Pagou do banco de dados, tá? Então, tudo bem? Tranquilos? Tranquilas? Dúvidas, perguntas, sugestões? Então, muito bem. Então, vamos fazer uma nova empreitada. O ED 1 foi... Não existe mais, exatamente. Depende muito do banco de dados. Tem banco de dados que volta e usa os IDs que estão desusados, mas a maioria tipo, fica para trás e não usa mais. Né? O ED 1 já era. Agora o próximo vai ser 4. Então, se eu criar um autor novo... Vamos pegar aqui um autor. Ó, inclusive, se eu fizer um find no 1, ele vai dar erro, né? Ele não existe, ó. Não tem destroy, porque ele retorna nulo. Então, quando eu der o then do find by ID, ele existe, né? Ele tem um promise, mas ele retorna nulo. Então, esse A aqui é nulo. Porque não existe mais. O 1 morreu para sempre. Quer dizer, para sempre não. Se você tiver um backup do banco de dados, você pode recuperar, mas para todos os efeitos, ele não existe mais. Então, se eu quiser criar um novo, eu vou criar um novo aqui. Create. E aí passo aqui. Name. Vamos ver. Chico Buarque. Pronto, criei um autor chamado Chico Buarque. E se eu atualizar aqui, ele entrou com um ID 4. E veja que a data que ele colocou aqui é diferente da data dos dados que eu criei ontem. Então, esses dois campos de created at e updated at são bastante úteis para você saber quando que o dado entrou na base. Olhando para a base, você sabe a informação de quando que aquela informação entrou. Se eu fizer uma atualização no dado do Chico Buarque, então se eu fizer find by ID 4 e der um a.update CPF, sei lá, 1, 2, 3, 4. Então, estou alterando o CPF do autor de ID 4. Ele fez o update. Se eu entrar na base de dados, vocês vão ver que, tá vendo? A data de update é diferente da data de create. Porque teve uma atualização de dados nesse objeto.
É possível, mas não você pode, se quiser, você pode pegar e forçar uma data diferente. Você está bugando o sistema. Teoricamente, esses campos não deveriam ser atualizados, mas eu acho que se você fizer, ele depende eu não sei como que o SQLite trata isso. Ele poderia, de repente, simplesmente não deixar você fazer isso, ou ele pode deixar e você estraga a sua informação, né? Mas é isso. Então vamos lá. Próximo passo agora, que é o passo de ligar. Então vou recapitular mais uma vez o que a gente fez. A gente criou esse banco de dados. Como que a gente criou? A gente usou o Sequelize, que é uma biblioteca de JavaScript que facilita a interação entre o JavaScript e o banco de dados sem que você tenha que criar queries SQL para fazer isso daí. Ele usa um conceito, um padrão chamado Active Record. Então, o Active Record é justamente isso, essas opções de você ter o objeto, que você pode chamar métodos como update, save, delete, e aí você tem o find by ID. Tá? Tem mais uma outra coisa também que é bastante útil, que é o where, né? Que você pode, quando você deu um find all, então lembra que a gente fez um find all para listar todos os autores, por exemplo. Eu dou um find all, e ele retorna a lista de autores, né? Então, tem um 4, tá errado, então tira o 4. Então, se eu quiser authors.map a.dataValues. E eu vou botar isso no console. Ops. Faltou abrir um fecha aqui, né? Console.log. Então, aqui são todos os autores, certo? Fiz um find all, peguei a lista de autores e dei um console log na propriedade data values de cada um desses autores. Tranquilo. Mas se eu quiser listar só os autores, por exemplo, cujo nome... Se eu quiser listar todos os autores cujo nome começa com a letra C. Lembra que a gente fez isso em SQL? Usando o where, usando o like. A gente pode fazer a mesma coisa aqui no Sequelize. O find all, ele tem a opção de você receber um parâmetro. Você pode, por exemplo, fazer where, né? Então ele recebe um objeto, e o objeto tem um parâmetro que é where, e aí você coloca a cláusula where que você quer. Na verdade, where ele também é um objeto, e aí você pode dizer o name, sei lá, Daniel Cuquier. Então ele vai listar todos os autores where name Daniel Cuquier. Ou você pode fazer where ID, ID, e aí eu posso passar uma lista. 1, 2, 3. Então ele vai me retornar todos os autores cujo ID esteja nessa lista, 1, 2 ou 3. Tem como usar a expressão regular? Tem como usar a expressão regular? Tem aqui as opções. Todas essas opções aqui que você pode usar. Where, você coloca o campo, e aí você vai colocar o operador que você quer. Por exemplo, like, né? Então, where, por exemplo, eu quero todos cujo nome comece com a letra D. Para começar com a letra D, é o like, né? Então, name, aí passar um outro hash. Aí eu tenho que passar assim, né? op.like, 2 pontos, sei lá, D%. Op is not defined. Não gostou. Será que eu tenho que importar alguma coisa? Oi?
O nome do campo? Acho que não, hein? Eu acho que ele não tá achando esse op, porque eu tenho que importar alguma coisa. Tá faltando algum import de alguma coisa. op.like. Deixa eu tirar o op. Deixa eu colocar assim, só o like. Vamos ver o que ele faz. É isso mesmo. Então é isso. É o operador, dois pontos. Então ele pegou todos os autores cujo nome começa com D. Eu não sei porque que nesse exemplo ele coloca esse op aqui. Tinha Daniel da Silva também? Só trouxe Daniel. Não, eu apaguei. Ah, tá. Eu inseri o Chico Buarque, eu apaguei, né? Agora só tem esses três aqui. Mas se eu quisesse todos que tem a letra A no nome, aí ele faz a query. Então aquilo que antes eu fazia where author.name like tananã, agora virou where, né? Então antes era where name like a assim. Isso era em SQL, tá bom? Agora em SQLite é where name like esse objeto aqui. Talvez para essa query específica fique mais complicado, mas quando você começa a juntar várias condições, a ideia é que você vai passar um único objeto com as condições, entendeu? Então você guarda as condições num objeto. Então eu quero que o nome seja tanto, né? É um outro jeito de escrever a mesma, né? Então o where é a cláusula, aí você tem o campo, e aí qual que é o critério do campo. E os operadores são todos os operadores que existem em SQL, né? Menor igual, between, not between, in, assim vai, né? Então aqui ele dá, na documentação ele mostra como que é em JavaScript e como que acaba ficando no SQL. Você perguntou de regular expression, né? Isso não é exatamente uma regular expression, né? O like não é uma regular expression. Alguns bancos de dados têm a operação de regular expression. O SQL eu sei que tem. Eu não sei se o SQLite tem. Mas se tiver, provavelmente deve ter um jeito de fazer regular expression também. Regular expression. Aqui, pelo menos na documentação não tem. E aí você pode fazer um filtro com vários operadores, né? Você pode ter, por exemplo, eu quero que seja tal coisa e tal coisa. Então você vai fazer, tipo, por exemplo, um filtro AND, né? Então eu quero que o nome, por exemplo, eu quero que o nome tenha a letra A e comece com a letra D. Então eu vou passar uma lista. Eu vou passar, na verdade, name, aí eu vou passar OR, e aí eu vou passar no OR uma lista de opções. Não é muito intuitivo, mas enfim, é o jeito, né? Like. Então eu quero que seja comece com a letra D e tenha a letra A. Acho que eu esqueci de fechar alguma coisa. Where, or, aí abri aqui, fechei aqui e tem que fechar mais um aqui. Então é um where, or, então se eu fizer conde, coloquei isso na minha condição. Então agora eu posso fazer um find all, e aí eu passo a minha condição aqui, né? Opa, não gostou. Invalid value or. Ah, faltou o where, né? Espera aí. Não. Não, na verdade o or é o contrário, né? Não, operador, ID. É assim que eu fiz. Não existe o or. Where. Aí eu tenho o campo. Aí o campo tem or. O or é uma lista.
que é um like? Ah, like, fechou. Não gostou. Vocês conseguem entender o que eu fiz de errado aqui? Volta lá no último. Invalid value. Or. Volta aonde? Então, para funcionar esse OR, a gente precisa de fato importar o operador, o sequelize.op, né? Então eu importo aqui, eu dou um require no sequelize e depois dou um op igual a sequelize.op. Esse é o jeito que dá para fazer. E aí na hora de definir a condição eu coloco ele aqui. Então, essas são condições complexas, condições complexas, com OR, etc, etc. O que mais que a gente pode fazer? Então, já vimos como eu procuro um objeto, como eu encontro um objeto. Eu posso, por exemplo, contar quantos elementos tem, né? O count, por exemplo. db.author.count then c console.log c 3. Então o count vai contar quantos autores tem na base. E o count também provavelmente pode receber algum parâmetro, né? Você passa um where. Então eu quero, por exemplo, where sei lá, id gt op.gt, gt que é maior do que 1. Nossa, muita coisa, né? Faltou... Espera aí, abri 1, abri 2, abri 3, fechei 1, fechei 2, fechei 3, sejam mais. Então eu fiz uma contagem de todos os autores com ID maior do que 1. Sempre olho, quando eu olho a query SQL, eu vejo se funcionou o que eu fiz aqui, né? Então a condição, where, qual é o campo e qual é o operador. Por exemplo, maior igual. Então vai ser maior, na verdade. GT é maior. Se fosse maior igual, seria GTE, se não me engano. GTE. Então aqui os operadores, tá, gente? Aqui está a lista de todos os operadores que vocês podem fazer. Maior, menor, igual, like, não like, overlap, content e tudo mais. Então, o count conta e eu posso passar critérios para o count. O que mais? Posso contar, posso pegar o máximo, posso pegar o mínimo, posso pegar a soma. Por exemplo, eu posso pegar a soma do número de páginas. Então, a minha biblioteca, quantas páginas existem na minha biblioteca somando a página de todos os livros? Como é que eu faria isso? db.book sum. Sum o quê? Então o sum tá aqui, ó. Documentação do sum. O sum recebe um parâmetro, que é o quê? Qual é o campo que eu quero somar? Então, no caso, pages. Certo? E aí, como é que eu faço? Como é que eu imprimo isso? .dn p console.log p. Vamos ver. 502 páginas tem na minha biblioteca. Tem como somar todas as páginas de um artista específico? Ah, a gente não ficou. A gente ainda não linkou, mas essa seria uma próxima etapa. Então, por enquanto a gente fez várias operações, todas essas operações feitas em tabelas separadas. Eu tenho a tabela de livros, tenho a tabela de autores, então eu consigo criar um livro, consigo criar um autor, consigo listar um autor, consigo alterar o dado de um autor, consigo listar autores de um determinado
com algum parâmetro, algum filtro, tipo nomes começam com a letra tal, páginas, livros que tem mais do que tantas páginas, enfim, critérios para listagem, critérios para contagem, critérios para soma. Então eu poderia some as páginas dos livros que tem Harry Potter no título, por exemplo. Então seria o sum, que receberia um where aqui, né? Where, e aí os parâmetros. Tudo isso está na documentação, ó, gente. Estou lendo na documentação. Como é que eu somo com cláusula where? Boto o campo no primeiro parâmetro e o segundo parâmetro é o objeto com a cláusula where. Então aqui ele está somando todos os objetos que tenham a idade maior do que 5. Sei lá, todas as pessoas... Some a idade das pessoas que têm mais de 5 anos, por exemplo. Então vamos lá, finalmente, fazer o link entre o autor e o livro, que é o que interessa hoje. Então eu vou vir aqui em Association. Lembra, essa associação é uma associação muitos para muitos. Certo? Vou ter que ter uma tabela, aquela tabela intermediária. Certo? Se fosse uma associação mais simples, que fosse a associação um autor tem vários livros, mas um livro não tem vários autores, lembra? A gente começou dessa maneira. Então, como que a gente fez? A gente inseriu um campo na tabela livro que era o ID do autor. Lembram disso? Então, esse tipo de associação é uma associação um para muitos. Se eu quiser muitos para muitos, eu tenho que ter uma tabela intermediária. Então, vamos fazer, primeiro, o passo onde eu tenho um para muitos, uma associação mais simples, que não exige ter outra tabela, que eu simplesmente adiciono o campo com o identificador do autor no livro, e aí um livro só vai poder ter um autor, e depois a gente faz a tabela intermediária com a associação tendo um autor podendo ter vários livros e um livro podendo ter vários autores. Vamos dar esses dois passos. Primeiro, um que é associação um para muitos, e depois uma associação muitos para muitos, certo? Então, associação um para muitos. Não sei como fazer. Vou olhar na documentação, como eu sempre faço para tudo. Muitos para muitos, muitos para muitos. One to many, né? One to many. One to many, aqui ó. One to many associations. Como é que faz? One to many associations, blá, 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 não interessa. Eu sei que um usuário tem vários projetos, aqui no exemplo dele, e no meu caso eu tenho um autor que tem vários livros. Então, como é que eu faço? Eu coloco, vou usar essa linha aqui, tá? Vou pegar essa linha aqui, de exemplo, e vou colocar ali no meu autor, aí ele fala que tem que associate aqui, né? Mas eu posso colocar isso aqui. Posso colocar author has many book as books. Por exemplo. Vai funcionar isso, Rafa? É aqui que eu coloco? É dentro? Ah, porque eu teria um models, né? Então eu teria que usar o quê? Models.book. Models.book. E é models.author também. Models.author. É isso? Beleza. Então associei. A essa o quê? O que significa o as? O as significa qual que é a propriedade no autor que vai listar todos os livros. Então, quando eu tiver um autor e eu digitar .books, ele vai me retornar os livros do autor. Se eu tivesse escrito aqui written books, eu ia colocar autor.writtenbooks e ele ia me retornar a lista de livros. Então, é o nome da propriedade, seria o nome do campo que contém a lista de livros. Certo? Então, esse é o jeito de associar um para muitos. Beleza? Muito bem. Então, vamos ver se funcionou. O que vocês acham? Vai funcionar ou não vai?
No momento atual, do jeito que tá. Peraí, deixa eu sair e entrar de novo, né? Aí tem que dar aquele require básico. A gente colocou models porque tá como parâmetro lá. Porque o model, o associate recebe uma função que recebe uma lista de models, e essa lista de models tem todos os modelos existentes. Porque se eu colocasse só, por exemplo, book aqui, não existe nenhuma referência em nenhum lugar aqui no JS que tem a classe book, senão eu ia ter que dar um require book e tudo mais. Então essa é uma forma dele receber a lista de modelos, que no fundo é um objeto que tem como chave todos os modelos, então eu consigo acessar dessa maneira. Certo? Bom, e aí se eu fizer db.find find by ID, então vou pegar um autor qualquer, autor 2, por exemplo. Então se eu fizer console.log a.books, então eu vou fazer o log dos books de um autor. Não existe o autor de ID 2, é isso? Só tem 2 agora, né? Peraí, não, faltou o A aqui, desculpa. Então ele deu undefined. A.books undefined, não funcionou. Por que não funcionou, Rafa? Você deu sim. Ainda não. Precisa? Tem que sincronizar de novo, né? db.sync. O sync é para ele criar o campo, é isso? Se eu der o sync, ele vai... Ele apaga, né, tudo. Eu teria que criar um migration, né, na verdade. Por que não funcionou, gente? Não existe o campo author ID na tabela books. Eu não criei ainda o campo. Certo? A lista de livros continua do mesmo jeito que tinha antes. Tem que ter um campo aqui que é o author ID. Senão, não adianta nada. Não dá pra usar só o ID? O ID do livro? Mas você não precisa criar aquela outra tabela auxiliar? Então, a gente está fazendo passo a passo. O primeiro passo é fazer aquela associação um para muitos. Primeiro eu vou fazer um autor ter vários livros, mas não ser possível um livro ter vários autores. Então não precisa ter aquele primeiro exemplo que o Rafa tinha dado. Que era o exemplo de ter o author ID na tabela books. É um tipo de associação. E aí depois eu faço o outro tipo de associação. Porque tem situações onde você vai precisar ter um para muitos. Né? É que no nosso caso a gente sabe que o livro vai ser muitos para muitos, mas estou fazendo os dois exemplos, para vocês saberem como fazer os dois. Tá? Então nesse exemplo, um para muitos, eu tenho que inserir o campo na tabela de livros. Tá? Então como é que eu insiro um campo numa tabela? Vocês já fizeram isso ontem. Como que é? Hein? Como inserir um campo novo? Como é que é? Vai no arquivo e coloca o app lá pra gente lá. Vai no arquivo. Qual arquivo? No arquivo do Books. E aí coloco aqui. Author ID. Não, é naquele que você coloca a app e... Tá, o Migration. Então eu tenho que criar o Migration. Tem que pôr aqui também? O Migration não cria o campo aqui. Agora, eu não sei se para caso de associações eu preciso colocar o campo aqui. Porque como a associação é um campo, como o campo de associação é um campo especial, talvez só o fato de eu ter a associação aqui, ele já considere que o campo Author ID ou o campo Book ID... Peraí, eu tô no lugar errado, né? Tô no Author, tá certo. Talvez ele já considere isso automaticamente. Então eu não precisaria adicionar o campo no book. Porque eu não... Precisa? Então a gente vai ver isso já. Não sei, vou olhar na documentação. Como eu falei, não sei nada. Tudo a gente aprende lendo documentação. Então, mas uma coisa é certa, tem que ter o campo no banco de dados. Sem o campo no banco de dados, nunca vai ter. Então eu vou criar o migration
Como é que eu crio uma migration nova? Sequelize, migration, create, --name e o nome da migration. Add author ID to books. Ok? Aí ele vai criar esse arquivo. Add author ID to books. E aí eu lembro que eu tinha, vou até fazer vou copiar aqui, né? Porque eu não lembro de cabeça. Migration create. Foi? --name. Na verdade, esse nome é arbitrário, tá, gente? Eu coloquei o nome que eu quis aqui. É só para ter um nome da migration. Ele vai criar um arquivo com esse nome. E aí agora eu vou pegar esse arquivo que ele acabou de criar, que tá vazio, ó, tá vendo? Aqui que ele fala para alterar. Então eu venho aqui, eu vou pegar o código de um que eu já tinha feito antes. Então eu vou na tabela books, eu vou adicionar o campo author ID e ele vai ser do tipo integer, né? E no down, o que o down faz? Remove o campo da tabela books, author ID. Ok. Entenderam? Criei a migration. Então essa migration existe. Por enquanto o banco de dados ainda não tem o campo. Vou rodar a migration para que ela crie o campo. Então, sequelize, migration, não, db, como que era? Migrate. Vamos ver. Olha lá. Migrated. Olha, ele inclusive chamou essa Daniel legal, que era uma migration que eu não tinha rodado ontem. Nem sei o que ela tinha, deixa eu ver. Não tinha nada, era uma migration que não tinha nada. Então tudo bem. Tem uma migration que não fez nada, foi rodada. Então, se eu vier aqui no banco de dados, agora existe o campo author ID, ó. Tá aqui o campo. Bonitinho. Todos eles estão nulos. Certo? Ok. Agora... ótimo. Então, vou voltar ali. Tá, e agora que existe o campo, então eu posso fazer isso aqui, Rafa? Não deu certo. Não deu certo. Nesse associate aqui não deu certo. E aí, Rafa?
resume. Então, o jeito certo, agora que a gente colocou na associação, eu tenho um has many, então eu estou dizendo, o autor tem muitos livros. Aí, beleza. Fiz isso, ok, não é suficiente. Criei uma migration que adiciona o campo author ID no livro, para o livro ter o autor. E rodei a migration, então agora eu tenho uma tabela aqui com o campo author ID todos nulos. Ok? Agora eu quero pegar um livro e falar que esse livro é desse autor. Então, um jeito possível, eu vou fazer primeiro, vou forçadamente, vou pegar essa listagem aqui, ó, que eu acabei de rodar. Então, como é que eu... Se eu não tivesse include aqui, o que acontece? Esse include ele é necessário porque, por padrão, as associações não vêm, ele não puxa o dado das associações quando você faz uma busca. Você precisa explicitamente incluir a associação. Então, eu estou dizendo, quando você pegar o autor 2, pega também os livros, pega também a associação com livros do autor. Então, por isso que precisa ter essa lista de include. E aí, sim, aí ele faz a query e aí tá dando nada, porque, tipo, nesse caso, esse autor não tem nenhum livro. Então, eu vou pegar um livro aqui qualquer, por exemplo, no meu banco de dados, e vou dizer que esse livro é do autor 2. Por exemplo, esse aqui. Então, vou botar na mão por enquanto, tá? Então, não estou fazendo associação ainda pelo JavaScript. Eu fiz a associação pelo banco e vou rodar de novo a query. E agora, não veio ninguém. Porque eu não sei. Cadê o select? Não, tá errado, ó. Ah, não, tá certo. Ó. Author ID igual a books, author ID. Where author.id igual a 2. Ah, faltou salvar no banco. Desculpa, gente. Ok. Não, agora eu não entendi. Essa query aqui deveria retornar um livro. Não deveria? Vamos ver. Como é que eu rodo uma query aqui nessa bagaça? Mas Mas não é no a- 2 lá colocou o 2. Oi? Inseriu o 2. Data values aí. Ah, data values, gente. Também não. Deixa eu imprimir o A. Só imprimir o A. Vamos ver o que tem no A. Tem um objetão. Cadê? Tá aqui o Daniel. Deixa eu ver se tem algum livro aqui. Books. Aqui, ó. Include name books. Ó, tem um books aqui em algum lugar. Será que eu não tô acessando ele direito? Maiúsculo. Books, assim? Opa! Rodou. É isso, né? Olha lá, para todos. Tá, então eu tava fazendo do jeito errado. Então, quando eu faço daquele jeito sem o as era justamente para ter a opção, né, de em vez de chamar assim, chamar... Ah, e aí no include tem que ser assim, as, tananã, entendeu? Então, se eu quisesse que fosse desse jeito, né, que eu fiz, eu teria que dar um include, aí eu teria que dar model, 2 pontos assim, e aí o as, books, assim, né? E é uma lista, né? Include é uma lista. Fechei alguma coisa que eu não deveria ter fechado. Aqui. Fechei uma coisa que eu não deveria ter fechado. Aqui. E aí, o que ele tá dando? Aí teria que ter a Whalers. Enfim, deixa como tá. Tá bom. Funcionou. E aí, isso aqui é uma lista de livros, né? Então, do mesmo jeito que eu acesso uma lista,
de livros, eu posso .map, por exemplo, b.title. Então ele vai listar todos os livros, todos os títulos dos livros do Daniel. Parece muito complicado, né? Tem muita, sei lá, tô fazendo muita coisa só para listar os livros de um autor, né? Aqui. Então aqui listou todos os livros do Daniel. Que no caso só tem um livro. Mas o legal é que eu posso, para associar um livro com o autor, eu simplesmente pego um livro e associo com um objeto, né? Então seria o seguinte, por exemplo, eu quero agora pegar um livro, todos os livros da J.K. Rowling, e jogar na autora J.K. Rowling, certo? Como é que eu faço isso? Como é que eu listo todos os livros que tem o título Harry Potter? Vamos lá. db.book.findAll where title like, sei lá, Harry. Sim, pode ser? Fechou? Faltou uma aspas aqui, né? Tá, ele fez a query, só que não fez nada porque eu não dei o then, certo? Then, aqui eu tenho books. Então aqui eu tenho todos os livros, certo? Então, console.log books, ele vai printar aqui a lista de livros, né? Câmara Secreta, Pedra Filosofal. No caso só tem 2. Beleza, eu tenho 2 livros. Agora eu quero associar esse livro à autora. Deixa eu escrever esse código aqui num outro lugar, que depois a gente joga lá. Fica mais fácil de ler, tá? Então tá aqui. Peraí, deixa eu escrever ele aqui. Que aí tem JavaScript. Então fiz um find all where then books. Então tá assim, tá? Tudo bem? Eu só peguei aquele código e extraí aqui. Agora o que eu quero fazer é jogar todos esses livros como sendo livros da J.K. Rowling, certo? Então como é que eu acho a J.K. Rowling no banco de dados? Eu acho que ela já existe. Deixa eu ver. Já existe. O ID dela é 3. Eu posso buscar ela pelo ID e eu posso buscar pelo nome também. Como vocês acham melhor? É que o nome tá escrito errado. J.K. Rowling, não é assim? É com base. Nossa, que vergonha. Então como é que eu atualizo o nome de uma autora? Vai, vamos lá, vamos mudar o nome dela. Como é que eu faço isso? db.author find by ID 3 e aí then update name, como que é o nome dela? J.K. Assim? Um L só? Ah, enfim, é isso. Não, agora a gente tem que saber o nome certo. J.K. Rowling. É isso mesmo, tá certo. Acertou? Refresh aqui. Aê, agora sim. Beleza. Então, voltando lá no nosso código. Então, eu vou achar, eu vou pegar essa autora, db.findById. Precisa do author aí, nesse caso? Ou não? Author, precisa do author, exatamente. Muito bem. Ainda bem que tem alguém prestando atenção ainda. Qual que é o ID dela? 3, certo. Then. Aí eu tenho ela aqui, certo? E aí o que eu faço? Aí que vem a sacada. Eu tenho que dar o includes também, lembra do includes? Includes, 2 pontos, book, é assim? db.book, né?
Então eu faço a.books igual, já estou com os livros aqui, certo? E aí, preciso dar um save? Preciso salvar ou não, Rafa? Ou já vai funcionar? Vamos ver. Vamos ver. Vou rodar aqui, hein? Atenção. Is not defined. Ah, que aqui tem que ter uma coisinha, né, gente? Ok. Vamos lá? Includes after argument list. Espera aí, tá faltando. O includes é um objeto, exatamente. Obrigado. Mais alguma coisa errada aqui, gente? Ó, vocês não estão me ajudando, eu tô fazendo um monte de coisa errada. Agora vai, hein? Eu não vi nenhum update de SQL aqui, então provavelmente não foi, né? Porque se fosse, ele teria feito alguma atualização. Eu acho que tá faltando um save aqui. Eu acho que eu tenho que dar um save aqui. Vamos ver. Não fez. Será que ele não deixa eu fazer desse jeito? Será que eu tenho que explicitamente dizer que o ID do livro é has many? Associating objects. Tá, então o jeito certo, na verdade, é chamar esse método setBooks. Certo? Ó, tô olhando documentação, como sempre. Porque cada... Então eu tenho, né, o has many, então um autor tem vários livros. Então um autor, setBooks. Então talvez o jeito certo é isso aqui, né? Então eu não preciso ter nada disso. Talvez eu não precise ter o includes. Ele não coloca o includes ali, né? Ele simplesmente chama direto. Então vamos ver se vai funcionar. Você dá o set no nome da tabela, set books, por exemplo? É, eu tenho o autor, daí eu dou a.setBooks, books. Bonito, né? Ficou até mais legal. Vamos ver se deu certo. Atenção. Opa! Rolou um update aqui, ó. Vamos ver como é que ficou na base de dados. Aqui os livros. Atualizar. Ó, já colocou o autor aqui. Então agora, se eu fizer aquela busca que eu tinha feito em algum momento ali... Não, aquela que eu peguei o meu nome e listei todos os livros que eu tinha. Não, antes ainda. Aqui, ó. Então aqui eu estou listando todos os livros do Daniel, certo? Aí se eu quiser listar todos os livros da J.K. Rowling, tá aqui. Então, mas para associar, então, você só dá o... Para associar, então esse aqui é o código. Eu peguei todos os livros, no caso eu já tinha, imagina assim, eu já tenho uma lista de livros que eu quero associar. Então, eu simplesmente peguei o autor e dei um set, nome da propriedade, com a lista que eu queria associar. Esse é um jeito. Um outro jeito seria o get. Então, naquela listagem que eu fiz aquela listagem desse jeito aqui, né? Em vez de dar o include, eu também poderia fazer desse jeito aqui, ó. Find 2, then a... Aí eu faço a.getBooks, then console.log books. Esse é um outro jeito, tá, de fazer. Só que tem muita coisa aqui, né? Books. Faltou fechar alguma coisa. Then...
Get books is not a function. Ah, faltou o abre e fecha, né? Olha lá. Então, dois jeitos de fazer a mesma coisa. Ó, vou colocar aqui para vocês verem a diferença, tá? Então, esse é um jeito. Listar todos os livros de um autor. db.find o autor. E aí aqui, deixa eu reorganizar essa lista aqui. Then. Esse é um jeito. Então, peguei o autor, chamei o método getBooks, ele retorna o books, e aí eu listo os livros. Esse é o jeito. Um outro jeito é aquele que eu tinha feito com o includes. Na hora que eu dou includes, qual que é a diferença disso para... Cadê? Para isso aqui. Ó, tem esse aqui e tem esse aqui. Qual a diferença? Vocês saberiam dizer? Ó, eu vou executar um e vou executar o outro, tá? Eu tenho esse aqui, que é a segunda opção aqui. Tá listando todos os livros do autor 2. Opa, só que tá errado. Pera aí. Faltando um parênteses em algum lugar. Aqui, isso. Esse aqui. Ó, peraí, deixa eu rodar de novo. Ó, rodei. O que ele fez aqui? Ele fez duas queries. Uma query ele pegou o artista, o autor, e uma outra query ele pegou os livros. Duas queries separadas. Por quê? Porque é o que ele está fazendo aqui, ó. Primeiro ele fez o find de um autor. E aí depois ele pegou o autor e pegou os livros do autor num outro momento, né? De forma assíncrona. Primeiro faz um e aí depois faz o outro. Agora esse aqui, do include, cadê o include? Include, esse aqui. Peraí, deixa eu mudar só o autor para esse aqui. Olha o que ele fez. Ele fez uma query só. Com join. Então ele faz o join e pega todas as informações de uma vez só. Tanto do autor quanto dos livros do autor. Então, qual é melhor, qual é pior? Não sei, depende. Depende da sua intenção. Então o include, quando você fala include, pensa que é um join. Ele vai fazer uma única query em duas tabelas. Se você faz o find e o then, você está fazendo duas queries. Certo? Isso em bases grandes pode fazer diferença. Né? Faz diferença, sem dúvida. Porque, muitas vezes, você não quer pegar todos os dados da relação. Então, imagina que um autor tem 50 mil livros. Toda vez que você for mexer com o autor, você vai mexer com 50 mil livros dele? Então, você tem que pensar muito bem se toda vez que você pegar o autor, você vai fazer include dos livros do autor. Então, quando essas relações elas têm a quantidade muito grande, então, em geral, é melhor você não pegar tudo. Você pega os dados e aí, se você precisar pegar os livros, em algum momento, você pega só os livros no momento apropriado. Então, tudo vai do uso que você está fazendo. Mas são dois jeitos diferentes. E aqui ele mostra. E, inclusive, você pode pegar os dados com filtro, né? Pega todos os livros que tenham a data de lançamento depois de 2015, né? E porque aí na documentação está falando de remover associações. Em que caso a gente teria que remover? Por exemplo, se um livro está associado a um autor errado. Em caso de erros. Um erro. Nesse caso, seria um erro, né? Sim. Mas pode ter uma situação, por exemplo, onde eu quero, por exemplo, vou criar uma playlist. Então eu quero adicionar uma música na playlist, mas eu quero tirar a música. Não é um erro. Faz parte da funcionalidade do sistema poder tirar uma música de uma playlist. Então, um usuário
Uma playlist tem várias músicas. E aí eu adiciono músicas e removo músicas. E não é errado remover, faz parte do, né? Porque a playlist está sempre sendo modificada. Então, para tirar um livro de um autor, como é que eu faço? Então, ele tem duas opções. Se eu der um set books e passar uma nova lista, ele vai substituir a lista inteira por essa nova lista. Então, esse é um jeito de tirar um livro da lista, é simplesmente pegar a lista de livros atual, tirar o livro e fazer um set livros do livros, né, da lista que sobrou. Esse é um jeito. Um outro jeito é definir ela como vazia, também tirei todos os livros. Aí se eu quiser remover apenas um livro da lista, eu posso fazer o remove book e passar o livro que eu quero remover. Também essa é uma opção. Então, por exemplo, se eu tenho ali, ó, vamos supor que eu queira tirar esse livro aqui da J.K. Rowling. Então eu vou colocar o J.K. Rowling. Vou fazer o que é o A? É o autor, né? A.remove book. E aí eu vou passar o livro. Qual é o livro? Putz, não tem o livro, então eu tenho que fazer primeiro pegar o livro, né? Então é db.book. Como é que eu faço? Vai, gente, me ajuda aí. db.books. Quero remover esse livro aqui, ó. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu quero remover ele da J.K. Rowling. Como é que eu faço? Você pega pelo ID? Não. Posso pegar pelo ID também.